Conversa de bastidor com Bela Megali. Bela Megali, muito boa noite, tudo bem? Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, ouvintes. Oi, Bela. Bela, nosso assunto ainda em torno dos áudios divulgados ontem, do indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. Como é que está o entorno do ex-presidente? Qual é o principal temor? Hoje, Débora, o principal temor é que o Bolsonaro seja enviado para uma prisão comum. Ele está em prisão domiciliar, né? E existe ali uma avaliação de que aquele pedido de asilo político para o Milei pode complicar ainda mais a vida do ex-presidente. Então, isso deixou o Bolsonaro e a defesa dele em alerta. Parte dos advogados não tinha conhecimento sobre essa carta, Débora, então, desculpe, então a avaliação deles é que o ministro Alexandre de Moraes pode ver que isso configure uma certa tentativa de fuga. Eles vão ter que responder até amanhã se de fato, por que o Bolsonaro, se ele apresentou esse pedido para o Milei, a defesa dele diz que não, e também vai alegar que o Bolsonaro descartou esse plano de bate-pronto, que foi uma sugestão, um documento enviado ali pelos aliados dele, mas que não chegou a prosperar, Débora. Então essa vai ser a linha adotada em relação à carta do Milei. Agora, difícil essa tese, né, Bela? Também tem a tese de que ele poderia também pedir asilo para os Estados Unidos, seria mais fácil, porque ele mexeu nesse documento do pedido de asilo endereçado ao Milei no mesmo dia em que dormiu na Embaixada da Hungria, com o passaporte apreendido pela Polícia Federal, justamente quando estava sendo alvo de investigação. Não dá para achar que é coincidência que ele não estava, de fato, pensando em alguma alternativa para escapar da investigação, né? Pois é, foi em fevereiro de 2004 que ele mexeu nesse documento, né, Carol? Como você bem lembrou, teve a última alteração, mas a ideia ali da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro é tentar enfatizar que ele nunca teve nenhum plano de fuga, mesmo com esses indícios, né? O que aconteceu é que depois que esse documento pegou, inclusive, parte da defesa do Bolsonaro de surpresa, é que a prisão, ele ir para uma prisão convencional, foi um temor que passou a entrar no radar da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Existia avaliação que antes do julgamento no tribunal, no STF, isso não iria acontecer, que o Bolsonaro ia seguir na prisão domiciliar e que não corria o risco de ter um adiantamento. Agora, com essa documentação indicando o pedido de asilo político para o governo Javier Milei, existe esse temor. O Bolsonaro tem até amanhã à noite para dar a sua versão dos fatos, não só sobre o pedido de asilo, mas também por uma série de medidas cautelares que ele não descumpriu, ele vai ter que explicar. Então, hoje, o clima na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, Débora e Carol, é de tensão, porque eles veem que há uma chance do ex-presidente Jair Bolsonaro ir parar atrás das grades antes do julgamento. É claro que existe também um certo otimismo, entre aspas, na defesa, avaliando que eles teriam caminhos para explicar essa documentação, até porque o governo Javier Milei falou que esse documento nunca chegou a ser apresentado. Então, eles avaliam que essa é uma boa justificativa para falar que o plano de fuga ou o plano de asilo político não prosperou e a tentativa ali do discurso é minimizar, falando que foi apenas uma sugestão de aliados e que o Bolsonaro sempre teria descartado esse tipo de fuga. Bom, o ex-presidente tem uma série de problemas de saúde, né, Bela? Agora, quando a gente fala de prisão comum, não é a prisão dos comuns, seria uma sala, uma cela na Superintendência da Polícia Federal também? A ideia, como ele é ex-presidente, é que ele tem direito a uma sala de Estado maior. Eu até consultei 2 ministros do Supremo Tribunal Federal para entender melhor como que seria uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles falam que pode ser que o principal é que o Bolsonaro esteja sozinho em uma cela. Então, que pode ser uma cela com condições de abrigá-lo sozinho,
num presídio convencional, sim, foi isso que 2 ministros do Supremo Tribunal Federal chegaram a me responder. Falaram que pode ser um ambiente adaptado, como ocorreu no caso do ex-presidente Lula, em que a Polícia Federal de Curitiba adaptou um espaço que os agentes dormiam, então ele tinha um quarto com banheiro e ficou lá por mais de 500 dias, e poderia até ser uma unidade no Exército, né, uma unidade militar, porque o Bolsonaro é capitão reformado. O Braga Neto, por exemplo, ele está cumprindo prisão preventiva desde o fim do ano em uma unidade do Exército no Rio de Janeiro. Então, teriam algumas opções na leitura dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eles me falaram que quem decidiria isso seria o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Ele também decidiria qual seria a prisão. Lembrando, são só especulações, tá, gente? Nada foi decidido ainda. Quem vai tomar a decisão é o ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo, enfim, amanhã a gente vai ter esse novo passo, né, que é a resposta do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre as medidas cautelares que não foram cumpridas e essa possibilidade de tentativa de fuga para a Argentina, para daí vermos qual vai ser a manifestação da Procuradoria-Geral da República e depois do ministro Moraes sobre o caso. Ô Bela, você conversou com o pastor Silas Malafaia, né? Sobre esses áudios aí que vêm sendo revelados desde ontem. Ele num tom bastante ali enfático, aquele estilão Malafaia. O que ele te falou? Pois é, ele amenizou bastante o tom, Carol. Quem ouvia os áudios do Malafaia, hoje ouviu um Malafaia mais Nutella, digamos assim, quando o assunto foi a bronca que ele deu no Bolsonaro, ou quando ele chamou o Eduardo Bolsonaro de babaca, né? E o que ele falou é que ele conversa com muita franqueza com as pessoas com quem ele tem uma relação de amizade e que ele é um aliado, não é um bolsominion. Então, ele diz que ele faz críticas à família, já deu entrevistas criticando o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele chama atenção quando acha que tem que ter uma mudança de rota. Ele voltou, inclusive, a carga contra o ministro Alexandre de Moraes, falou que vai acionar o ministro na OEA. Me chamou a atenção, Carol, porque a OEA é a Organização dos Estados Americanos e ela, inclusive, está sendo asfixiada financeiramente pela gestão Trump. Mas o Malafaia disse que, mesmo assim, pretende acionar o ministro Alexandre de Moraes na OEA e também acionar na Justiça o delegado da Polícia Federal e os agentes envolvidos na operação contra ele ontem, que realizaram a busca e apreensão do seu celular e de anotações que ele fez, e também falando que o principal argumento seria que mensagens privadas teriam sido vazadas pela Polícia Federal, mas essas mensagens, como a gente viu, elas embasam toda uma denúncia, né, um indiciamento que foi feito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu filho, Eduardo Bolsonaro, por coação de autoridades na tentativa de mudar o curso do processo da tentativa de golpe. Bela Megali, muito obrigada. Bom fim de semana para você. Até semana que vem.